Amado Filho, amada Filha de Deus, enquanto as estrelas se acendem no manto da eternidade e o silêncio sagrado envolve a terra, saiba que não foi por acaso que você chegou até este momento. Há uma batalha invisível que se trava nas horas de escuridão, não apenas em torno de você, mas dentro de você. É a luta entre o descanso que Deus preparou para sua alma e a inquietação que o inimigo tenta plantar em seu coração. Jesus, o Príncipe da Paz, já anteviu esta sua noite antes mesmo da fundação do mundo. Ele preparou este momento como abrigo sagrado, como porto seguro onde sua alma cansada pode encontrar refrigério. O Senhor dos Exércitos postou anjos ao redor de seu leito, transformando seu quarto em santuário, sua cama em altar de entrega, seu travesseiro em lugar de comunhão com o Altíssimo. A brisa suave que move as cortinas de sua janela carrega consigo o sussurro do Espírito Santo, lembrando-lhe que você não está só. O luar que se derrama sobre sua cama é reflexo da glória de Deus que nunca se apaga, mesmo na mais densa escuridão. E se você conseguir aquietar seu coração agora, perceberá que há um som mais profundo que o silêncio. É a voz do amado, falando ternuras à sua alma. Se o Espírito Santo tocou seu coração através desta palavra, eu te convido a declarar sua fé nos comentários. Senhor, eu creio em nome de Jesus. Que esta confissão se torne decreto celestial sobre sua vida, selando promessas de descanso que nem a ansiedade, nem o medo, nem as preocupações do amanhã poderão roubar de você. Respire fundo agora. Permita que o ar entre devagar em seus pulmões, carregando consigo a paz de Cristo. E ao exalar, libere todas as tensões, todas as angústias, todo o peso que seus ombros carregaram durante este dia. Deus está aqui. Ele nunca saiu, e nesta noite você experimentará a sombra das asas do Altíssimo como cobertura e proteção. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercaste por detrás e pela frente e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Amado, nestas palavras do salmista Davi, encontramos a chave dourada que abre as portas do descanso verdadeiro. O conhecimento íntimo e amoroso de Deus sobre cada detalhe de nossa existência. Enquanto você se deita nesta cama, saiba que o Criador do Universo conhece cada batimento de seu coração, acelerado pela ansiedade, cada pensamento que insiste em circular em sua mente como pássaro ferido, cada lágrima que você derramou em silêncio no escuro da madrugada. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Que palavra profunda! Deus não apenas conhece seus passos durante o dia, mas esquadrinha, examina com cuidado amoroso, também o seu deitar. Ele vê como você se move inquieto entre os lençóis, como vira de um lado para o outro, buscando uma posição que traga alívio, não apenas ao corpo, mas à alma. O Senhor conhece o peso invisível que você carrega ao se deitar. Os medos não confessados, as preocupações sobre o amanhã, as feridas do passado que sangram em silêncio. Mas este conhecimento divino não vem para condenar, vem para acolher. Tu me cercaste por detrás e pela frente e puseste sobre mim a tua mão. Imagine esta cena, você cercado pela presença de Deus, atrás de você, protegendo-o de tudo aquilo que já passou e que não pode mais te ferir. À frente, preparando caminhos de paz para seus próximos dias. E sobre você, a mão do Pai, não pesada como juízo, mas leve como bênção, quente como amor, segura como proteção eterna. Se esta palavra tem aquecido seu coração como brasa do altar celestial, eu te convido a se inscrever neste canal e deixar o seu gostei. Isso não é apenas um clique numa tela fria,
É como acender uma vela na janela de sua alma para que outros viajantes perdidos na escuridão da insônia e da ansiedade possam encontrar o caminho da paz. É gesto de fé que declara: o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por você. Continua o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também lá estás. Amado Filho de Deus, você não precisa subir aos céus para encontrar o Senhor nesta noite. Ele desceu até você. Não precisa fazer sua cama no abismo da desesperança. O Espírito Santo transformou seu leito em lugar alto, em Monte Santo, onde você pode encontrar com o Altíssimo face a face. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua direita me susterá. Que promessa gloriosa! Mesmo que seus pensamentos voem como asas da alvorada, levando-o para longe, para preocupações distantes, para cenários futuros que existem apenas em sua imaginação ansiosa, ainda assim, a mão de Deus o guiará de volta ao presente, de volta à paz, de volta ao descanso que Ele preparou especificamente para esta noite. E quando o salmista declara: ainda as trevas não te escondem, contigo a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está profetizando sobre sua madrugada. A escuridão, que talvez te cause medo, que talvez intensifique suas angústias, não é obstáculo para Deus. Para Ele, sua noite resplandece como o dia mais claro. Ele vê através de sua insônia, através de sua ansiedade, através de todos os véus que parecem separar você da paz. E o que ele enxerga é seu filho amado, merecedor de descanso, digno de cuidado, precioso aos seus olhos. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Seu corpo, que agora jaz nesta cama, foi formado pelas mãos do Criador. Cada célula, cada batimento cardíaco, cada inspiração foi projetada com amor infinito. Se Deus teve tanto cuidado ao formar você, quanto mais cuidado Ele não terá para restaurar você durante as horas de sono que se aproximam. Permita que esta verdade desça como óleo santo sobre sua alma. Você é conhecido, você é amado, você está seguro. Os pensamentos de Deus sobre você são numerosos como a areia do mar, e todos eles são pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhe esperança e futuro. Nesta noite, descanse na certeza de que o olhar de Deus sobre você é o olhar de pai apaixonado por seu filho, não de juiz procurando falhas para condenar. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, há momentos em que até mesmo o coração mais forte precisa aprender a arte sagrada da entrega. Nesta noite, convido você a olhar para o jardim do Getsêmani, onde nosso Salvador experimentou a mais profunda angústia da alma humana. Ali, Jesus suou gotas de sangue sob o peso da ansiedade, do medo, da certeza do sofrimento que estava por vir. Se o Filho de Deus passou por tal agonia, quanto mais nós, simples mortais, experimentaremos noites de inquietação. Mas observe o que Jesus fez com sua angústia. Ele não a negou, não fingiu força que não sentia. Ao contrário, derramou tudo diante do Pai. Minha alma está profundamente triste até a morte. Pai meu, se possível, passe de mim este cálice. Aqui está o segredo que pode transformar sua noite de tormento em vigília de comunhão, a honestidade diante de Deus. Você pode dizer ao Pai exatamente como se sente: assustado, angustiado, overwhelmed pelo peso das responsabilidades, atormentado por memórias que não consegue esquecer. E assim como Jesus acrescentou: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua, você também pode transformar sua ansiedade em ato de fé. Cada preocupação que o mantém acordado pode se tornar um fio na trama da confiança que você está tecendo com Deus. Pai, estou preocupado com o trabalho de amanhã, mas confio que Tu irás diante de mim. Senhor,
Meu coração dói com os problemas familiares, mas entrego tudo em tuas mãos que nunca falharam. Lembre-se de Ana, aquela mulher cujo coração era como terra seca pela falta do filho que tanto desejava. A Escritura nos conta que ela derramou sua alma diante do Senhor, orando em silêncio, movendo apenas os lábios. Sua oração era tão intensa, tão verdadeira, que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Deus ouviu aquela oração silenciosa, nascida de um coração quebrantado, e Ana experimentou paz antes mesmo de receber a resposta. Talvez sua oração nesta noite seja igualmente silenciosa, nascida de dor tão profunda que não encontra palavras para se expressar. Saiba que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, traduzindo para o coração do Pai cada suspiro, cada lágrima, cada movimento inquieto de sua alma. Suas orações mudas têm voz no trono da graça. E quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele nos deu palavras que podem aquecer qualquer noite fria da alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comece reconhecendo que, apesar de todas as suas lutas, Deus continua sendo santo, puro, digno de toda adoração. Sua situação não mudou o caráter de Deus. Ele continua sendo refúgio, fortaleza, Pai amoroso que não dorme nem dormita guardando os seus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração de entrega absoluta. Você está dizendo: Senhor, que teu reino de paz se estabeleça em minha mente agitada. Que tua vontade de descanso para teus filhos se cumpra também em minha vida, nesta cama, nesta noite. Quando você ora estas palavras, está alinhando seu coração com os propósitos eternos de Deus, saindo da pequenez de suas preocupações para a vastidão dos planos divinos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui está o remédio para a ansiedade sobre o futuro. Deus promete cuidar de você um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de todas as suas necessidades futuras sobre os ombros hoje. O maná que Deus enviou no deserto não podia ser acumulado. Tinha que ser coletado a cada manhã, novo e fresco. Da mesma forma, a graça de Deus se renova a cada manhã, e as misericórdias do Senhor são novas cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantas noites de insônia são causadas pelo peso da culpa não confessada ou pelo veneno do rancor não perdoado? Esta noite, permita que a luz do perdão divino ilumine todos os cantos escuros de sua consciência. Confesse ao Senhor aquilo que tem pesado em seu coração e receba o perdão que Ele já liberou na cruz do Calvário. E se há alguém que você precisa perdoar, faça isso agora. Não pelo mérito da pessoa, mas pela paz de sua própria alma. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que oração poderosa para ser feita na quietude da noite. Você está pedindo proteção não apenas física, mas espiritual. Está pedindo para ser livrado do mal da ansiedade crônica, do mal da insônia que rouba sua alegria, do mal dos pensamentos negativos que circulam como abutres sobre sua mente cansada. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E termine sua entrega lembrando-se de que Deus tem todo o poder para transformar sua situação. O reino é dele. Você não precisa controlar todas as variáveis de sua vida. O poder é dele. Você pode descansar, porque quem nunca falha está cuidando de você. A glória é dele, e ele será glorificado também através do descanso que você está prestes a experimentar. Respire fundo agora. Sinta como seus músculos relaxam quando você verdadeiramente entrega tudo nas mãos daquele que pode carregar qualquer peso. Sua cama se torna altar de sacrifício, onde você oferece a Deus todos os seus fardos. E em troca, recebe a paz que excede todo o entendimento. A paz que nem as circunstâncias podem roubar, porque vem diretamente do coração do Pai para o coração do Filho.
Filho amado, há algo misterioso e sagrado sobre as horas da madrugada que os antigos já conheciam, mas que nossa geração, tão cheia de luzes artificiais e ruídos constantes, quase esqueceu. É na quietude da noite que Deus se revela de maneira mais íntima, mais pessoal, mais transformadora. Quando o mundo dorme e as distrações se aquietam, o coração humano se torna como terra arada, pronta para receber as sementes do céu. Foi na calada da noite que Deus falou com Abraão, nosso pai na fé, conduzindo-o para fora da tenda e mostrando-lhe as estrelas incontáveis do firmamento. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las, disse o Senhor. Assim será a tua descendência. Naquele momento silencioso, sob o manto estrelado, Deus não estava apenas fazendo uma promessa sobre descendentes futuros. Estava revelando que sua fidelidade é tão vasta quanto o universo, tão numerosa quanto as estrelas, tão eterna quanto a noite que sempre retorna. Talvez você se sinta como Abraão naquele momento, sozinho sob a imensidão do céu, confrontado com promessas que parecem impossíveis diante de suas circunstâncias atuais. Mas saiba que o mesmo Deus que falou com o patriarca nas horas silenciosas está aqui com você agora. Ele vê sua insônia não como fraqueza, mas como oportunidade de comunhão. Cada noite mal dormida pode se tornar encontro marcado com o Altíssimo. José, aquele jovem sonhador, experimentou a presença de Deus através de sonhos que mudaram não apenas sua vida, mas o destino de nações. Quando seus irmãos o venderam como escravo e ele se viu numa terra estranha, longe da casa paterna, foram os sonhos que mantiveram viva a chama da esperança em seu coração. E mais tarde, quando Faraó teve sonhos que perturbaram sua alma, foi a interpretação dada por José que salvou o Egito da fome devastadora. Que palavra profunda para a sua vida! Talvez os sonhos que você tem perdido por causa da insônia sejam exatamente os sonhos através dos quais Deus queria falar com você. Talvez as horas de vigília que tanto o angustiam sejam, na verdade, convite para um tipo diferente de sonho. O sonho acordado da comunhão com o Espírito Santo. Quando você não consegue dormir, em vez de se agitar com ansiedade, permita que seu espírito entre no ritmo da oração contemplativa, onde os pensamentos se aquietam e a alma aprende a descansar na presença manifesta de Deus. Paulo e Silas descobriram que mesmo a noite mais escura pode se tornar santuário de louvor. Presos na cadeia de Filipos, com os pés no tronco e as costas sangrando pelos açoites, eles escolheram transformar a meia-noite em momento de adoração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais prisioneiros escutavam. Que cena extraordinária! 2 homens que poderiam estar se lamentando, reclamando, desesperando-se, escolheram fazer da madrugada um culto ao Deus vivo. E o que aconteceu? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A adoração na madrugada literalmente abalou as estruturas daquele lugar, liberando não apenas Paulo e Silas, mas todos os prisioneiros. Amado, talvez sua insônia seja convite para uma adoração de meia-noite que abalará não apenas sua situação, mas libertará outras pessoas que estão presas nas cadeias da ansiedade, da depressão, do medo. O Salmo 34:7 nos revela uma verdade preciosa. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Observe a palavra acampa. Não é apenas uma visita rápida. É uma presença permanente, estabelecida, como soldados que montam guarda durante toda a noite. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, anjos de Deus estão acampados ao redor de sua cama, criando um perímetro sagrado de proteção ao redor de você. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, confirma esta verdade. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos não são apenas criaturas celestiais distantes,
São ministros enviados especificamente para servi-lo, para cuidar de você, para garantir que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. Eles trabalham enquanto você dorme, mas também ministram quando você está acordado, trazendo paz sobrenatural para sua alma inquieta. Davi conhecia esta realidade angélica quando escreveu no Salmo 139, 17 e 18. Que preciosos me são os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Perceba a progressão. Davi reconhece que os pensamentos de Deus sobre ele são numerosos como a areia do mar. E mesmo quando acorda, após uma noite de sono restaurador ou de vigília inquieta, ele ainda está na presença de Deus. Esta é a promessa para você nesta noite. Não importa como você se sinta agora, não importa se o sono virá fácil ou se você passará horas acordado. Quando o dia raiar, você ainda estará na presença de Deus. Ele não se afasta porque você tem insônia. Ele não fica impaciente porque você está ansioso. Ao contrário, ele usa essas horas de vulnerabilidade para revelar aspectos de seu amor que você talvez não descobrisse de outra forma. Provérbios 4:23 nos instrui: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Durante as horas noturnas, quando as defesas da mente estão mais baixas, é crucial guardar o coração como jardim sagrado. Não permita que pensamentos destrutivos plantem sementes de medo e ansiedade. Em vez disso, plante sementes da palavra de Deus, regando-as com oração e adoração. O mesmo Salmo 139 que citamos antes termina com uma oração de purificação. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta noite, permita que Deus faça esta obra de limpeza em seu interior. Deixe que Ele remova os pensamentos tóxicos, as preocupações infundadas, os medos irracionais que têm roubado seu descanso. E quando você permitir esta purificação noturna, descobrirá que a presença de Deus não é apenas companhia para suas vigílias. É poder transformador que pode mudar completamente sua relação com o sono, com a noite, com o descanso. Você deixará de ver a madrugada como inimiga e passará a vê-la como amiga, como um momento privilegiado de encontro com o Criador de sua alma. Amado Filho do Altíssimo, mesmo nas horas mais densas da madrugada, quando parece que a escuridão não terá fim e o peso sobre seu peito insiste em crescer, há uma arma espiritual poderosa que pode transformar completamente a atmosfera ao seu redor, a ação de graças. Não estou falando da gratidão superficial que agradece apenas pelas bênçãos óbvias, mas daquela gratidão profunda que nasce da fé, que enxerga a mão de Deus até mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Jeremias, o profeta das Lamentações, conhecia bem as noites da alma. Ele viu Jerusalém em ruínas, o templo destruído, o povo levado em cativeiro. Era homem familiarizado com lágrimas, alguém que chorou sobre uma nação inteira. Mas foi exatamente em meio à sua dor mais profunda que ele descobriu uma verdade revolucionária. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Observe que Jeremias não disse essas palavras durante um momento de vitória, mas no vale mais profundo de sua experiência humana. Ele escolheu ver misericórdias onde outros viam apenas tragédia. Escolheu proclamar fidelidade divina quando todas as evidências externas pareciam sugerir o contrário. E foi essa escolha da gratidão profética que o sustentou através das noites mais longas da história de Israel. Sua situação pode não ser tão dramática quanto a de Jeremias, mas o princípio é o mesmo.
Nesta noite, mesmo que seu coração esteja pesado, mesmo que suas circunstâncias pareçam inalteradas, você pode escolher enxergar as misericórdias invisíveis que Deus derramou sobre sua vida hoje. O simples fato de você estar vivo, respirando, capaz de ouvir estas palavras, já é motivo de profunda gratidão. Agradeça pelo coração que bate em seu peito. Cada batimento é presente de Deus, decreto divino de que sua vida tem propósito. Agradeça pelos pulmões que se enchem de ar. Cada respiração é beijo do Criador, lembrando-o de que Ele soprou em você o fôlego da vida. Agradeça pela cama onde você repousa. Quantos no mundo, nesta mesma hora, dormem ao relento, sem abrigo, sem segurança? Mas vá além das bênçãos óbvias. Agradeça também pelas lutas que o fortaleceram, pelas provações que refinaram seu caráter, pelas noites de insônia que o levaram a buscar Deus de forma mais intensa. Paulo nos ensina em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui sua ansiedade, suas preocupações, suas noites mal dormidas. Tudo isso pode ser usado por Deus para moldar você à imagem de Cristo. Lembre-se de Paulo e Silas, que mencionamos antes. Eles não apenas oraram na prisão, eles cantaram. Transformaram a cela sombria em santuário de louvor, à meia-noite em momento de celebração, e os outros prisioneiros os escutavam. Sua gratidão expressa em cânticos se tornou ministério para outras pessoas que também estavam presas, literal e figurativamente. Talvez sua gratidão expressa nesta madrugada seja também ministério para outros. Quando você escolhe agradecer em vez de reclamar, quando opta pelo louvor em lugar da lamentação, você está liberando uma frequência espiritual que alcança não apenas o trono de Deus, mas também os corações de pessoas que, neste exato momento, lutam contra a mesma ansiedade que você enfrenta. Agradeça pela família que Deus colocou em sua vida. Mesmo com todas as suas imperfeições e desafios, eles são presentes de Deus, oportunidades de aprender sobre amor incondicional, paciência, perdão. Agradeça pelos amigos verdadeiros que permanecem ao seu lado nas horas difíceis, reflexos do amor de Deus manifestado através de relacionamentos humanos. Agradeça pelo trabalho que você tem, mesmo que às vezes seja fonte de estresse. Quantos nesta hora desejam ter uma ocupação, uma fonte de renda, um propósito prático para suas vidas? Agradeça pela comida que nutriu seu corpo hoje, pela água limpa que bebeu, pelas roupas que o protegeram do frio, necessidades básicas que bilhões de pessoas no mundo não têm garantidas. Mas não pare nas bênçãos materiais. Agradeça pela salvação que você recebeu em Cristo Jesus. O maior presente que alguém pode receber, a maior razão para a gratidão eterna. Você foi resgatado da morte espiritual, adotado na família de Deus, selado com o Espírito Santo como garantia de herança eterna. Que motivo glorioso para a ação de graças! Agradeça pela Bíblia que você tem acesso, palavra viva de Deus que pode transformar sua vida a cada leitura. Agradeça pela liberdade de adorar, de orar, de expressar sua fé. Milhões de cristãos no mundo não desfrutam dessa liberdade, enfrentando perseguição por causa de sua fé. Sua liberdade religiosa é privilégio que merece profunda gratidão. Agradeça até mesmo por suas lágrimas. Elas são evidência de que seu coração ainda é capaz de sentir, de se importar, de amar profundamente. Jesus chorou, e suas lágrimas não foram sinal de fraqueza, mas de compaixão divina. Quando você chora, participa da humanidade de Cristo, conecta-se com aquele que foi homem de dores, experimentado no sofrimento. Agradeça pela esperança que reside em seu coração. Mesmo quando tudo parece incerto, há algo dentro de você que ainda acredita em dias melhores, ainda aguarda a manifestação das promessas de Deus. Essa esperança não vem de você, é dom do Espírito Santo.
antecipação das glórias futuras que Deus preparou para aqueles que o amam. E agradeça por esta noite específica, não como tempo perdido por causa da insônia, mas como oportunidade única de comunhão com Deus, de interceder por outros, de receber revelações que talvez não chegassem até você de outra forma. Suas vigílias podem ser vigílias santas, seus momentos de insônia podem ser momentos de intimidade com o Pai Celestial. Quando Abacuque declarou, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele estava escolhendo a gratidão independente das circunstâncias. Esta noite, faça a mesma escolha. Ainda que o sono não venha facilmente, ainda que as preocupações insistam em circular em sua mente, ainda que o amanhã pareça incerto, todavia, você se alegrará no Senhor, exultará no Deus de sua salvação. E quando você fizer essa escolha da gratidão profética, descobrirá que ela tem poder para mudar não apenas seu humor, mas toda a atmosfera espiritual ao seu redor. A gratidão é chave que abre portas celestiais, ponte que conecta sua necessidade presente à provisão futura de Deus, declaração de fé que afirma: meu Deus é maior que minhas circunstâncias. Meu querido irmão, minha preciosa irmã, nas páginas sagradas da Escritura, encontramos galeria de heróis da fé que experimentaram as mesmas lutas noturnas que você enfrenta agora. Eles nos deixaram um legado precioso, a prova viva de que Deus pode transformar noites de aflição em amanheceres de vitória, insônias torturantes em vigílias santas, ansiedades devastadoras em encontros transformadores com o Altíssimo. Comecemos com Davi, o doce cantor de Israel, cujo coração palpitava com a mesma intensidade com que agora palpita o seu. Quantas noites este homem, segundo o coração de Deus, passou acordado, não por escolha, mas por necessidade da alma que clamava por alívio. Quando ele escreveu, de noite lembro-me do teu nome, ó Senhor, e observo a tua lei, não estava falando de uma vigília espiritual planejada, mas da realidade crua de um homem que encontrou em Deus seu único refúgio nas horas mais sombrias. Davi conhecia o terror noturno que paralisa o coração. No Salmo 6, ele clama: estou cansado de gemer. Toda noite faço nadar minha cama e molho meu leito com lágrimas. Que honestidade brutal! Aqui está um rei, um guerreiro valente, um homem ungido por Deus, admitindo que passava noites inteiras chorando, encharcando seu travesseiro com lágrimas de angústia. Se você tem se sentido fraco por chorar durante as madrugadas, saiba que está em excelente companhia espiritual. Mas observe o que Davi fazia com sua insônia. Ele a transformava em material poético para a adoração. O Salmo 63 nasceu de uma dessas vigílias. Ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra seca, exausta, sem água. E depois, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, sinto que tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas exulto de júbilo. Que transformação extraordinária! Davi pegou sua insônia e a ofereceu como sacrifício de adoração. As horas que poderiam ter sido desperdiçadas em preocupação se tornaram tempo de meditação na bondade de Deus. O leito, que poderia ter sido lugar de tormento, se transformou em altar de comunhão. Sua alma, sedenta, encontrou na presença de Deus águas mais refrescantes que qualquer sono. José, o sonhador, nos ensina outra lição preciosa sobre como Deus pode usar até mesmo nossos sonhos perdidos para fins gloriosos. Quando jovem, José tinha sonhos tão vívidos que perturbaram até mesmo sua família. Mas quando foi vendido como escravo e levado para a terra estranha, quantas noites ele deve ter passado acordado, lembrando-se dos sonhos que pareciam ter se transformado em pesadelos? Na prisão do Egito, José encontrou 2 homens atormentados por sonhos que não conseguiam compreender: o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó.
José lhes disse algo profundo. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Ele havia aprendido que mesmo os sonhos perturbadores, mesmo as visões noturnas que causam ansiedade, estão sob o controle soberano de Deus e podem ser usadas para propósitos divinos. E quando Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, foi José quem trouxe luz às trevas da confusão. Os sonhos que um dia pareceram arruinar sua vida se tornaram chave que abriu as portas do palácio e o colocou como o segundo homem mais poderoso do Egito. Amado, talvez os sonhos que você tem perdido por causa da insônia sejam exatamente os sonhos que Deus quer usar para abrir portas que você nem imagina existirem. Pedro, o pescador impetuoso, experimentou uma das noites mais dolorosas da história humana. Após negar Jesus 3 vezes, ele saiu e chorou amargamente. Imagine esta cena: Pedro caminhando pelas ruas desertas de Jerusalém na madrugada, o galo ainda ecoando em seus ouvidos, as palavras de Jesus reverberando em sua consciência. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Que noite terrível deve ter sido aquela para Pedro. A culpa, a vergonha, o remorso, tudo conspirando para roubar qualquer possibilidade de descanso. Mas foi exatamente nessa noite de quebrantamento que começou a obra de restauração que faria de Pedro o líder da igreja primitiva. Às vezes, as noites mais dolorosas são o prelúdio das manhãs mais gloriosas. Quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras instruções do anjo às mulheres foi específica. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Jesus não esqueceu de Pedro. Não o cancelou por causa de sua falha. A noite de lágrimas de Pedro se transformou em manhã de restauração. E o homem que negou Jesus se tornou aquele que pregou no Pentecostes e viu 3.000 almas se renderem ao Evangelho. Daniel, o homem muito amado no céu, viveu em terra estranha, sob governos hostis à sua fé. 3 vezes por dia ele orava, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Quando foi lançado na cova dos leões, passou a noite inteira rodeado de feras famintas. Mas o rei Dário, que não conseguiu dormir de preocupação, descobriu pela manhã que Daniel havia passado a noite mais tranquila de sua vida, protegido pelos anjos de Deus. A noite que deveria ter sido de terror para Daniel se tornou demonstração do poder protetor de Deus. Os leões que deveriam devorá-lo se tornaram seus companheiros silenciosos. E Daniel, que poderia ter passado as horas em pânico, experimentou paz sobrenatural que vem apenas da confiança absoluta no Deus vivo. Que lição poderosa para a sua vida! Talvez as feras que atormentam suas noites, ansiedade, medo, preocupação, sejam domadas pela mesma presença angélica que fechou a boca dos leões. Talvez o que parece ameaçador em sua vida seja oportunidade para Deus demonstrar seu poder protetor de forma que glorifique seu nome. Elias, o profeta de fogo, depois de sua vitória épica no Monte Carmelo, fugiu aterrorizado de uma mulher, Jezabel. Exausto física e emocionalmente, ele se deitou debaixo de um zimbro no deserto e pediu para morrer. Mas observe a ternura de Deus. Em vez de repreender Elias por sua fraqueza, Deus enviou um anjo para cuidar dele, para alimentá-lo, para garantir que ele tivesse o descanso necessário para continuar sua jornada. Às vezes, nossa insônia é sinal de que estamos física e emocionalmente exaustos, como Elias. Deus não nos condena por essa exaustão. Em vez disso, Ele envia seus anjos ministradores para nos fortalecer, para nos dar o descanso de que necessitamos. Sua luta com o sono pode ser convite para você permitir que Deus cuide de você da mesma forma terna como cuidou de Elias. O jovem Samuel experimentou encontros noturnos com Deus que mudaram não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. Dormindo no templo, perto da Arca da Aliança, ele ouviu uma voz chamando seu nome.
3 vezes pensou que era Eli, o sacerdote, que o chamava. Mas Eli, homem sábio na palavra, compreendeu que era Deus quem falava com o menino e o orientou. Vai, deita-te. Se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que palavra profética para a sua vida! Talvez suas noites inquietas sejam o Senhor chamando seu nome, tentando captar sua atenção em meio ao ruído do dia. Talvez seja a hora de você responder como Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Suas vigílias podem se tornar momentos de revelação divina, ocasiões em que Deus compartilha com você seus planos e propósitos. Os magos do Oriente foram guiados por sonhos para proteger o menino Jesus. José, pai terreno de Jesus, recebeu instruções angélicas em sonhos que salvaram a vida do Salvador. Deus usou o descanso noturno, os sonhos, as visões da madrugada para preservar seu plano de salvação para a humanidade. Isso nos mostra que nosso sono não é apenas necessidade biológica, é oportunidade espiritual. Quando dormimos, nossa mente consciente se aquieta e nosso espírito se torna mais receptivo às comunicações celestiais. E quando não conseguimos dormir, podemos usar essas horas para interceder, para adorar, para buscar o rosto de Deus de forma mais intensa. Cada um desses heróis bíblicos nos ensina algo diferente sobre como transformar nossas lutas noturnas em vitórias espirituais. Davi nos mostra como transformar insônia em adoração. José nos ensina que Deus pode usar até mesmo sonhos perturbadores para fins gloriosos. Pedro descobriu que as noites de quebrantamento podem ser prelúdio de manhãs de restauração. Daniel aprendeu que a presença de Deus pode trazer paz mesmo em meio às maiores ameaças. Elias experimentou o cuidado terno de Deus em momentos de exaustão extrema. Samuel descobriu que Deus fala nas horas quietas da madrugada. Qual dessas experiências mais se conecta com sua situação atual? Talvez você seja como Davi, precisando transformar sua ansiedade em material para a adoração. Talvez seja como José, aguardando que Deus dê significado aos sonhos confusos de sua vida. Talvez seja como Pedro, carregando o peso da culpa e precisando experimentar restauração. Ou como Daniel, necessitando de paz sobrenatural em meio às ameaças. Ou como Elias, exausto e precisando do cuidado paternal de Deus. Ou como Samuel, pronto para ouvir a voz de Deus em suas vigílias. Não importa qual seja a sua situação, saiba que você está em companhia gloriosa. Os heróis da fé passaram pelas mesmas lutas que você enfrenta. E o Deus que os sustentou, que os transformou, que os usou poderosamente, é o mesmo Deus que está com você nesta noite. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu, seu amor não esfriou, e o que ele fez por eles pode fazer também por você. Amado guerreiro de Deus, chegamos agora ao coração da batalha, que se trava não apenas ao seu redor, mas dentro de você. A ansiedade noturna que o mantém desperto não é apenas questão psicológica ou emocional, é campo de guerra espiritual, onde forças invisíveis disputam o controle sobre sua paz, seu descanso, seu futuro. Paulo nos adverte em Efésios 6:12 que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As memórias dolorosas que assombram suas madrugadas, os medos irracionais que crescem na escuridão, a ansiedade que aperta seu peito como torno invisível, tudo isso são sintomas de uma guerra maior que se trava no reino espiritual. O inimigo de sua alma sabe que, se conseguir roubar seu descanso, pode comprometer sua força para os desafios do dia seguinte. Por isso, ele envia seus dardos inflamados exatamente nas horas em que você deveria estar descansando. Mas você não está indefeso nesta batalha.
Deus proveu armadura completa para proteger cada área vulnerável de sua vida. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esta noite, vista-se desta armadura espiritual como preparação para o descanso que Deus tem reservado para você. Comece cingindo seus lombos com a verdade. Na escuridão da madrugada, quando os pensamentos negativos começam a circular como lobos ao redor de uma fogueira, proclame a verdade de Deus sobre sua situação. Você não está abandonado. Jesus prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está condenado, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está sem esperança. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos opera em você. Vista a couraça da justiça. Seu coração, que é o centro de suas emoções e o alvo principal dos ataques noturnos, está protegido pela justiça de Cristo. Não pela sua própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas pela justiça perfeita de Jesus, que foi imputada a você no momento em que creu. Esta couraça não permite que a culpa, a vergonha ou a condenação penetrem e contaminem sua alma. Calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Mesmo quando você não consegue dormir, seus pés estão firmados na paz de Cristo. Esta paz não depende das circunstâncias externas, é paz que excede todo entendimento, paz que Jesus deixou como herança para seus discípulos. Onde quer que você caminhe, mesmo nos corredores escuros da ansiedade noturna, você pisa sobre terreno santificado pela paz do Evangelho. Tome o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Cada pensamento de medo que vem à sua mente, cada preocupação sobre o futuro, cada memória dolorosa do passado, são dardos que o inimigo lança contra você. Mas quando você levanta o escudo da fé, declarando: eu creio que Deus tem o controle, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses dardos se extinguem antes mesmo de alcançar seu alvo. Ponha o capacete da salvação. Sua mente, que é o centro de seus pensamentos ansiosos, está protegida pela certeza da salvação. Você não precisa lutar para merecer o amor de Deus. Você já é amado incondicionalmente. Não precisa temer o futuro. Seu futuro eterno já está garantido. Não precisa carregar o peso da culpa. Jesus já pagou o preço por todos os seus pecados. E empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é sua arma ofensiva na batalha espiritual. Quando a ansiedade atacar, cite Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e explicas, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando o medo tentar paralisar você, declare Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando a culpa tentar acusar você, proclame 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas esta batalha espiritual vai além da proteção pessoal. Ela inclui também a libertação de rancores e traumas que têm envenenado sua alma como arsênico lento. Hebreus 3,15 nos adverte, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, nesta madrugada, é o momento de você permitir que Deus faça cirurgia espiritual nas feridas infectadas de sua alma. Talvez haja alguém que você precisa perdoar, não pelo mérito dessa pessoa, mas pela saúde de sua própria alma. O rancor é como beber veneno, esperando que a outra pessoa morra. Ele corrói você por dentro, rouba sua paz, contamina seus sonhos,
transforma suas noites em campos de batalha emocional. Jesus ensinou que devemos perdoar até 70 vezes 7. Não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos ser livres. Ezequiel 36:26 contém uma promessa revolucionária. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus quer fazer transplante cardíaco em você, remover o coração endurecido pela mágoa e implantar coração mole, sensível, capaz de amar novamente. Esta cirurgia espiritual pode acontecer agora, enquanto você descansa na presença do grande médico. Permita que Deus acesse as gavetas trancadas de seu coração, onde você guardou dores que parecem antigas demais para serem curadas. Não há ferida velha demais para o bálsamo de Gileade. Não há trauma profundo demais para o poder restaurador de Jesus. Ele é especialista em transformar cinzas em formosura, pranto em alegria, espírito angustiado em vestido de louvor. A oração sacerdotal de Jesus em João 17 é mapa espiritual para sua libertação emocional. Jesus orou: Pai Santo, guarda-os no teu nome, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal. Você não precisa ser removido de suas circunstâncias difíceis para experimentar proteção divina. Deus pode criar bolha de paz ao redor de você mesmo no meio da tempestade emocional. Jesus continuou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, processo de purificação e cura, acontece através da verdade da palavra de Deus. Cada promessa bíblica que você declara sobre sua vida é instrumento cirúrgico nas mãos do Espírito Santo, removendo mentiras que o inimigo plantou e implantando verdades que trazem vida e saúde. E quando Jesus orou para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja, ele estava garantindo que o amor perfeito do Pai, amor que expulsa o medo, habitaria permanentemente em você. Não é amor baseado em performance, mas amor incondicional, que permanece mesmo quando você falha, mesmo quando duvida, mesmo quando passa noites inteiras acordado, lutando contra a ansiedade. Esta noite, permita que este amor divino inunde cada câmara de seu coração. Deixe que ele dissolva a amargura que cristalizou ao redor de antigas feridas. Permita que ele derreta o gelo da indiferença que você construiu para se proteger de mais dor. Deixe que ele queime como fogo santo, purificando motivos mistos e aquecendo áreas de sua alma que esfriaram por causa do desapontamento. A libertação emocional que você pode experimentar nesta madrugada não é apenas alívio temporário, é transformação permanente que mudará sua relação com o sono, com a noite, com o descanso. Quando você permite que Deus cure as feridas profundas, quando escolhe perdoar quem o machucou, quando entrega seus traumas nas mãos do grande terapeuta, você está removendo as raízes da ansiedade noturna. E lembre-se, esta batalha não é sua responsabilidade carregar sozinho. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Há momentos em que sua única responsabilidade é descansar enquanto Deus peleja em seu favor. Há momentos em que o melhor que você pode fazer é parar de tentar resolver tudo e permitir que o capitão da vossa salvação lidere a batalha. Nesta noite, declare vitória antes mesmo da batalha terminar. Proclame cura antes mesmo dos sintomas desaparecerem. Celebre libertação antes mesmo de se sentir completamente livre. Esta não é atitude de negação, é fé profética que reconhece que no reino espiritual a vitória já foi conquistada no Calvário e agora está apenas se manifestando em sua experiência temporal. Você não está apenas lutando para conseguir dormir, está lutando para tomar posse da herança de descanso que Jesus conquistou para você. Não está apenas buscando alívio da ansiedade, está caminhando em direção à liberdade emocional que o Filho veio dar.
Não está apenas tentando esquecer o passado, está sendo transformado em nova criação, onde as coisas antigas já passaram e todas se fizeram novas. A cura emocional e a proteção espiritual que você recebe nesta madrugada serão testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Amanhã, quando você acordar renovado, quando se sentir mais leve, quando experimentar paz que não consegue explicar, será prova viva de que Deus ainda faz milagres, ainda cura feridas, ainda transforma vidas. E sua história se tornará fonte de esperança para outros que lutam nas mesmas batalhas que você venceu esta noite. Filho amado do Altíssimo, agora que você experimentou o toque curador de Deus em sua própria alma, seu coração se expande naturalmente para abraçar as necessidades de outros. A intercessão noturna é uma das formas mais poderosas de oração, pois nasce de um coração que foi primeiro consolado por Deus e agora transborda esse consolo para outros. Paulo nos ensina em 2 Coríntios, Tito 1, 3, 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Comece intercedendo por sua família, aqueles que Deus colocou mais próximos ao seu coração. Talvez neste exato momento seu cônjuge durma ao seu lado, e você pode ser sentinela espiritual sobre os sonhos dele, orando para que Deus derrame paz sobre seu descanso, proteção sobre seu corpo, revelação sobre seu espírito. Cada respiração tranquila de quem você ama é convite para gratidão e intercessão. Ore pelos seus filhos, onde quer que estejam nesta noite. Se são pequenos e dormem sob o mesmo teto, levante sobre eles muralha de oração que os proteja de pesadelos, medos noturnos, qualquer influência maligna que tente perturbar sua inocência. Se são adultos e vivem longe, permita que sua intercessão seja ponte espiritual que atravessa qualquer distância física, cobrindo-os com bênçãos celestiais. Como águia que desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou. Deuteronômio 32, 11, 12. Ore para que Deus seja como águia sobre seus filhos, despertando neles o melhor, protegendo-os com suas asas poderosas, carregando-os quando não têm forças para voar sozinhos. Interceda pelos seus pais, que lhe deram vida e forma física, através da qual Deus pôde derramar seu amor. Se ainda vivem, ore para que experimentem o descanso que merece quem tanto se sacrificou pelos filhos. Se já partiram para a eternidade, agradeça a Deus pelo legado que deixaram e pela certeza de que, se morreram em Cristo, estão em perfeito descanso nos braços do Pai Celestial. Estenda sua intercessão para os vizinhos que vivem ao redor de sua casa. Quantos deles, nesta mesma hora, lutam contra insônias, batalham contra depressões silenciosas, enfrentam crises matrimoniais que ninguém suspeita? Sua oração pode ser chave espiritual que abre portas de solução em situações que parecem sem saída. Pode ser luz que perfura trevas de desespero em lares onde a esperança parece ter morrido. Ore especificamente pelos enfermos que nesta madrugada enfrentam dores que impedem o sono reparador. Em hospitais, casas de repouso, lares simples espalhados pelo mundo, há pessoas cuja única companhia é a dor física que corrói tanto o corpo quanto a alma. Peça para que Jesus, o grande médico, visite cada leito, toque cada ferida, derrame seu bálsamo curador sobre os que sofrem. Lembre-se das crianças internadas em hospitais infantis, que precisam de coragem sobre-humana para enfrentar tratamentos dolorosos. Ore para que anjos sejam enviados para consolá-las, para que Jesus se manifeste a elas de maneiras que suas mentes infantis possam compreender.
Interceda pelos pais dessas crianças que passam noites em claro ao lado de pequenos guerreiros, necessitando de força que só vem do alto. Interceda pelos solitários, aqueles que passam esta noite sem ninguém por perto, sem uma mão amiga para segurar, sem uma voz querida para acalmar os medos. Viúvas que ainda se viram procurando pelo cônjuge que não voltará mais. Idosos em asilos, esquecidos pelos familiares, contando os dias que parecem infinitos. Jovens em grandes cidades, cercados de multidões, mas profundamente sozinhos em sua alma. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta os cativos e os faz prósperos, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmo 68:6. Ore para que Deus providencie família espiritual, para quem não tem família biológica, para que crie laços de amor, onde a solidão parecia ter fincado raízes permanentes. Eleve orações pelos trabalhadores da noite, médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, seguranças, motoristas de transporte público, todos aqueles que trabalham enquanto outros dormem. Eles são anjos terrestres que garantem nossa segurança, nossa saúde, nossa proteção durante as horas vulneráveis do sono. Peça proteção divina sobre suas vidas, sabedoria para suas decisões, energia sobrenatural para suas tarefas. Interceda pelos que trabalham na madrugada, não por escolha, mas por necessidade. Catadores de lixo que sustentam famílias com o que outros descartam. Vendedores ambulantes que aproveitam o movimento noturno para ganhar o pão de cada dia. Trabalhadoras domésticas que limpam escritórios vazios para que outros tenham um ambiente limpo pela manhã. Que Deus multiplique os recursos desses batalhadores, que abra portas de oportunidade para eles. Ore pelos governantes de sua nação, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, todos aqueles que carregam sobre os ombros o peso das decisões que afetam milhões de vidas. Como Daniel intercedeu por reis pagãos, você pode orar para que Deus toque o coração dos líderes, dando-lhes sabedoria, temor do Senhor, coração sensível às necessidades do povo. Lembre-se de que muitas decisões importantes são tomadas durante as horas silenciosas da madrugada, quando os líderes refletem longe dos holofotes da mídia. Ore para que nesses momentos de reflexão, Deus sussurre orientações que resultem em políticas justas, leis que protejam os vulneráveis, decisões que promovam a paz e a prosperidade. Expanda sua visão para além das fronteiras de sua nação e interceda pelos perseguidos por causa da fé ao redor do mundo. Neste exato momento, há cristãos em países hostis ao Evangelho que passam a noite escondidos, orando em silêncio, memorizando versículos bíblicos, porque não podem possuir uma Bíblia física. Seja uma corrente de intercessão por eles. Pai amado, ao encerrar este dia e me aproximar do descanso, lembro-me de que cada noite é também um ponto de partida. Não é apenas o fim de mais uma jornada, mas a preparação para uma nova manhã. O Salmo 139 me recorda que não há escuridão capaz de ocultar-me de ti. Se eu disser, as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao meu redor. Isso significa que até as horas mais silenciosas e solitárias são oportunidades de crescimento e renovação espiritual. Por isso, nesta noite, comprometo-me a viver cada despertar como extensão desta oração noturna. Quero crescer, amadurecer e frutificar na fé. Não quero apenas buscar alívio para minhas ansiedades momentâneas, mas edificar uma vida que exale a tua presença em todos os detalhes. Comprometo-me a cultivar os frutos do Espírito em cada área da minha vida. O amor que acolhe, até mesmo quem falha comigo. A alegria que não depende de circunstâncias, mas da certeza de quem tu és. A paz que não se abala diante das tempestades da vida. A paciência que aguarda o teu tempo sem murmuração. A benignidade que se expressa em palavras de consolo. A bondade que age em favor do próximo, mesmo sem reconhecimento. A fidelidade que não vacila, mas permanece.
a mansidão que transforma conflitos em reconciliação, o domínio próprio que me impede de ser escravo de impulsos e paixões desordenadas. Senhor, sei que o descanso verdadeiro não nasce apenas de deitar em uma cama confortável, mas de estar com a consciência tranquila diante de Ti. Ajuda-me a cultivar uma vida íntegra, onde fé e prática caminham juntas. Que minha intimidade contigo seja como raiz profunda, que garante estabilidade, mesmo quando ventos fortes sopram. Comprometo-me a transformar cada noite de insônia em oportunidade de oração. Se os olhos se recusarem a fechar, que sejam abertos para contemplar tua bondade. Se a mente insistir em girar em torno de preocupações, que sejam transformadas em intercessões. Se a madrugada parecer pesada, que seja aliviada pelo peso da tua glória. Quero viver como aqueles que vigiam não apenas para si, mas pelos outros. Que minha fé seja ativa e diária, não apenas refúgio em tempos de angústia. Que minhas palavras e atitudes reflitam o Deus que me sonda e me conhece por inteiro. Assim, Senhor, firmo este compromisso diante de Ti, crescer todos os dias, mesmo através das noites difíceis, até que Cristo seja plenamente formado em mim. E agora, Pai, ao chegarmos ao final desta longa oração noturna, entrego este coração, esta vida, este lar em Tuas mãos poderosas. O Salmo 139 nos lembra: Tu me cercas por trás e por diante, e pões sobre mim a Tua mão. Que promessa extraordinária! Não há presente mais precioso do que terminar o dia sabendo que estamos cercados pelo Teu cuidado. Declaro em nome de Jesus que nenhum mal sucederá a esta casa. Todo medo noturno, toda ansiedade persistente, toda lembrança dolorosa que insiste em roubar a paz, perde o poder agora. Este quarto, esta cama, este travesseiro são territórios consagrados ao Senhor. Profetizo sobre cada ouvinte que os anjos do Senhor acampem ao redor do lar, vigiando cada porta e cada janela. Que a respiração se torne suave, como oração silenciosa que sobe ao trono de Deus. Que cada músculo cansado encontre repouso, cada pensamento acelerado desacelere, cada lágrima represada se transforme em óleo de consolo. Que o sono de hoje seja profundo, restaurador e profético. Assim como Jacó sonhou com a escada que ligava céu e terra, que cada sonho desta noite seja ponte entre o humano e o divino. Que visões, respostas e direções fluam do trono de Deus para cada coração que descansa. Senhor, cobre-nos com Teu manto de justiça, sela-nos com Teu Espírito Santo e envolve-nos com Tua paz inabalável. Que a noite não seja campo de batalha da ansiedade, mas terreno fértil para revelações, cura e descanso. E quando o sol nascer, que o despertar seja leve como o renascimento. Que cada ouvinte acorde com nova disposição, clareza de propósito e esperança renovada. Que o novo dia comece como cumprimento vivo da promessa. E ao despertar, ainda estou contigo. Que esta bênção não se limite à noite de hoje, mas se estenda a todas as noites que virão. Que cada família aqui representada viva em harmonia. Que cada coração aqui entregue floresça em confiança. Que cada vida aqui conectada seja instrumento da paz de Cristo. Assim eu declaro: o Senhor é teu descanso, tua fortaleza e teu abrigo seguro. Dorme em paz, desperta com fé, caminha em vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.